Olha, vou te dizer, viu? Eu não sei quantas vezes alguém veio me falar do bendito novo estudo falando que tirar glúten da dieta aumenta o risco de diabetes tipo 2, viu? Solto, pra você também deve ter chovido esse link, né? É incrível, não parou. Entra no meu e-mail pessoal, entra no meu WhatsApp e entra no blog Isso. assim a cada 5 minutos. Tá chovendo isso aí, todo mundo tá passando pra frente e a gente vai cobrir isso hoje, pessoal. Muita gente tava esperando e mandou como sugestão pra gente cobrir, claro que a gente tem que cobrir isso aí, ainda mais porque ganhou tanta atenção na mídia, né? Então a gente vai atacar novamente ou chutar de novo esse cachorro morto aí, que muita gente que acompanha a gente já sabe, e você vai entender melhor porque esse cachorro já tá morto. Bom, além disso, a gente vai ver um outro estudo bastante bacana que foi publicado aqui. A gente vai ver logo na segunda parte, que mostra por que nós deveríamos ser um pouco mais céticos a respeito do que a gente lê nos jornais e revistas por aí, principalmente em relação a estudos científicos que eles reportam. Então é um resultado bastante bacana que vem a casar exatamente com a ideia que a gente quer falar sobre esse primeiro estudo sobre o glúten e diabetes. Agora, antes de começar direto, atenção a todo mundo, tá? As portas estão abertas aí para os ingressos para o evento Tribo Forte ao Vivo 2017, que acontecerá aí no final de semana dos dias 21 e 22 de outubro, sábado e domingo, 2 dias inteiros de palestras, painéis, perguntas e respostas, networking, etc. em São Paulo, né? Se o evento do ano passado foi um marco, esse evento vai ser pelo menos o dobro melhor, porque dá o dobro do tamanho, né? O evento dobrou de tamanho, então eu reservei também um auditório bastante bacana, eu acho que vai ser bastante bacana e realmente colocar um novo marco aí na saúde brasileira. E como o lugar será bem grande, né, a gente está disponibilizando pela primeira vez um número limitado aí de ingressos VIP que dão acesso a uma área privilegiada perto do palco lá dentro do auditório. Lembrando que o evento do ano passado lotou rapidamente, né, como já falei, e muita gente infelizmente teve que ficar de fora. Então, se você quer nos encontrar lá durante esses 2 dias de palestra, painéis, networking, etc. E ter acesso também ao estado da arte do conhecimento sobre emagrecimento, alimentação, saúde e bem-estar no geral, eu sugiro que você já garanta o seu ingresso para você ficar de mente tranquila, sabendo que o seu assento já está lá reservado e a gente se vê lá em YouTube de novo, tenho certeza que vai ser sensacional. Para todas as informações, para os ingressos e tudo mais, acesse aí triboforte.com.br barra ao vivo, triboforte.com.br barra ao vivo, ok? Maravilha. Doutor Sou, tudo pronto e tudo aquecido? Tudo, eu já tô babando para dissecar esse estudo aí. No fundo, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho um prazer mórbido nisso, tá certo? Assim, eu não chego a ficar com raiva, eu quase fico feliz. Porque é uma oportunidade da gente expor e no processo de expor o absurdo, quem sabe ensinar as pessoas a pensar de forma um pouco mais crítica. Então, eu acho que não deixa de ser uma ferramenta educacional, digamos assim. Exato. Acho que o desafio é equilibrar, como você falou, a felicidade e a raiva e tentar tirar uma coisa proveitosa disso tudo. Porque eu tava lendo também os estudos, as manchetes antes, né? As manchetes e os artigos publicados na mídia são muito mais irritantes do que o próprio artigo original, né? Então a gente vai Exatamente. lutando com a própria raiva, mas tentando lembrar sempre que a gente tá fazendo aquilo por um bem maior, na verdade, pra vir falar aqui depois, pessoal. Mas te perguntar sobre o evento, Doutor Souto, quais são as expectativas para esse ano aí? O que você acha que vai ser? Vamos aumentar mais essa bola de neve aí? Eu acho que o evento só tem a crescer. Logo que terminou o evento no ano passado, eu comentei para vocês: olha, o próximo ano vai ser no mínimo o dobro. Né? Uhum, uhum. Porque havia tanta gente querendo participar que não teve oportunidade. Afinal, foi o primeiro que a gente realizou, a gente nem tinha como É, mensurar o tamanho da procura. Né? Então, é, tenho altas expectativas. legal. E esse ano também eu quero ver se eu convido um pessoal para expor fora da sala também algumas coisas. Eu tô vendo bastante microempresas surgindo agora, proporcionando facilidades no ramo de alimento verdadeiramente natural. Então eu sempre falo, né? Vote com o seu real quando você vai comprar um orgânico, uma carne de procedência. E por que não também apoiar de alguma forma essas empresas, microempresas que estão começando a surgir também. E você acaba provando algumas coisas interessantes que ainda assim, né, são naturais e realmente saudáveis. Então eu acho que Perfeito. a ideia realmente é que anualmente tem esse encontro, né, que é mais um evento, é mais uma conferência para tanto profissionais de saúde se atualizarem ou como se conectarem também, né, entre si,
fazer networking e também entusiastas da saúde, pessoas que querem viver melhor, tendo acesso à melhor informação que a gente tem no mundo hoje da nutrição, né, para implementar um estilo de vida saudável, enfim, e realmente se encontrar lá todo ano para se atualizar, enfim, ter essa energia boa aí. Então esse é o grande objetivo audacioso. Eu espero que a gente consiga conquistar, e é um bom sinal que a gente já vai ter o segundo evento esse ano. Eu tô bastante animado. Então, novamente, se você quer já ter a paz mental de ter seu assento garantido, é só triboforte.com.br/ao vivo. Primeiro tópico de hoje, o bendito estudo do glúten, tá? E da diabetes. Bom, eu vou começar com uma introduçãozinha aqui para abrir as portas para nossa discussão. E daí a gente manda bala. Primeiro, eu vou ler aqui a manchete que saiu na Exame, tá? Na revista Exame, no site, saiu o seguinte. Depois deixa eu ler a da Veja, que tá muito boa também, tá? Na verdade, eu vou ler as duas. Ah, então tá. É porque eu tava... Uma depois da outra. Eu tô com dificuldade de me conter. Eu vou te ouvir. Fala. Eu sei. Eu quero introduzir pro pessoal, assim, alto nível, que o pessoal depois vai entrar já na discussão. Mas essas duas manchetes acho que foram as melhores mesmo. A primeira da Exame diz o seguinte: estudo mostra que baixo consumo de glúten pode levar a diabetes. Eles falam o seguinte: na esperança de emagrecer, muitos entram na moda da dieta gluten-free e diminuem o consumo dessa proteína. Veja que é interessante. Apesar de ser uma proteína, é interessante eles chamarem isso de proteína nesse contexto, na minha opinião. Bom, um estudo, no entanto, mostra que as pessoas não deveriam parar de comer glúten se não são alérgicas a ele. Isso porque a proteína pode proteger o corpo de uma doença que afeta mais de 300 milhões de indivíduos no mundo, a diabetes tipo 2. Aí a Veja, né, vem com a manchete ainda que levanta mais a barra ainda, Torçoto, que é o seguinte: o perigoso efeito colateral da dieta sem glúten, diabetes. E a Veja fala o seguinte: o diabetes tipo 2 ocorre quando o organismo de uma pessoa torna-se resistente à insulina, o hormônio que controla os níveis de glicose no sangue, e é uma das principais doenças da atualidade. Ok, ótimo, né? Só que se a gente for pensar, o índice glicêmico do açúcar puro é 65. No pão branco é 71, do pão integral, em média, 71 também. O espaguete, 50 em média, né? A gente pode ver que não faz muito sentido. Agora, considerando que nós não tomamos glúten em pó concentrado como suplemento, né? Mas sim comemos glúten através de alimentos como esse, como pães e massas, né? A pergunta agora, independente de qualquer outra coisa, né? Comer glúten vai ajudar ou vai dificultar a luta contra a diabetes se ele aumenta o exato problema que causa a doença, né? Então agora vamos ver o que deu origem, né? A informação toda, né? O estudo que deu origem. Para variar, esse monte de asneira surgiu por causa de, novamente, Harvard, né? Contra-atacando novamente. Dr. Souto, eles estão superando as nossas expectativas de frequência, né? A gente acha que ele ia vir cada 6 meses, 3 meses, estão superando essa frequência, vindo com asneira mais seguido ainda, né? E esse estudo foi que cada 6 meses é gordura saturada ou carne vermelha que vai te matar. Então, eles agora estão achando outras coisas para botar entre esses 6 meses, que é o glúten e etc, o arroz. Então, esse estudo foi publicado no dia 7 de março, agora no jornal Circulation. Então, o Harvard resolveu novamente brincar com os números dos mesmos 3 estudos, né, cohorts que eles têm observacionais lá, que é o Nurse Health Study, o 1 e o 2, e o Health Professionals Follow-up, tá? Então, são as mesmas bases lá de dados que eles têm há muito tempo, e eles sempre acabam, né, popando aí com um resultado novo, independente da massagem dependendo da massagem de dados que eles fazem lá. E a conclusão do estudo é o seguinte, vou traduzir simultaneamente aqui: os nossos achados sugerem que o consumo de glúten talvez não exerça um efeito adverso significante na incidência de diabetes tipo 2 ou no excesso de peso, né? Então, limitando o glúten da dieta é, portanto, improvável, né, que vai facilitar a prevenção da diabetes tipo 2 e pode levar à redução do consumo de fibras, cereais ou grãos integrais, que por sua vez reduzem o diabetes, né? Daí eles falam o seguinte: nós estimamos, né? Fala o seguinte, não, no começo eles falam o seguinte, né? Para começar a discussão, Torçou, nós estimamos o consumo de glúten para fazer o estudo usando, né, um questionário de frequência de alimentação coletado a cada 3 horas, 2 dias, 2 a 4 anos. Tá, pessoal? 2 a 4 anos para o pessoal preencher a cada 2 anos. O que você comeu nos últimos 2 anos? O que você comeu nos últimos 4 anos? Bom, se a NASA fosse gerenciada pela incrível precisão técnica de Harvard nesses estudos, nós estaríamos ainda, eu acho, tentando lançar um foguete para baixo com expectativa de chegar na Lua, na minha opinião. Dr. Souto, manda bala.
Por onde começar, né? Vamos começar pelo mesmo lugar de sempre. Vamos estudar a linguagem da manchete. O perigoso efeito colateral da dieta sem glúten, 2 pontos, diabetes. Tá? A manchete implica certeza, tá certo? Assim, está definido que o grande e perigoso efeito colateral de uma dieta sem glúten é diabetes. Ora, certamente o estudo para chegar a essa conclusão deve ter sido um experimento, né, no qual, ao retirar o glúten de voluntários, essas pessoas foram acompanhadas e desenvolveram diabetes. Não, isso não foi feito. Tá? Olha a linguagem da submanchete ali, do sublead. Estudos de Harvard mostrou que o consumo de mais de 12 gramas da proteína por dia reduz o risco da doença. Sujeito, né, o consumo de mais de 12 gramas reduz o risco da doença. Ou seja, causa da redução na incidência de diabetes é o fato de consumir mais do que... Bom, se é causa e efeito, a única forma de essa manchete poder ter sido escrita é se eu tivesse, digamos, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas fossem sorteadas para um grupo no qual eu reduzi o glúten da dieta, as outras foram orientadas a continuar comendo o seu pãozinho, e ao final de vários anos de segmento eu vejo, poxa, aqueles que reduziram o glúten tiveram mais diabetes. Então eu poderia dizer que, agora eu vou ler de novo, uma Harvard mostrou que o consumo de mais de 12 gramas de glúten reduz o risco da doença. Bom, mas esse estudo não foi feito. Ninguém foi orientado a comer mais ou menos glúten. Tá? E se alguém está entrando agora no podcast e não conhece a gente, vou perguntar, tá, então você pode explicar por que esse estudo de agora realmente está errado e não mostra uma relação de causa e efeito, por causa que esse estudo é do tipo, né, que não é o que você perfeito. falou. Então, ele é um estudo observacional. Ele não é um experimento, ele não é um ensaio clínico randomizado. Estudos observacionais jamais podem implicar causa e efeito. Qual é o problema? Estudos observacionais, eles sempre vão ter o problema das variáveis de confusão. Quer dizer, será que é o glúten que realmente está associado com uma redução do consumo do diabetes, ou que a redução do glúten está associada com o aumento do diabetes? Será que é o glúten? Ou será que as pessoas que estão reduzindo o glúten são diferentes das demais em outros aspectos? Tá? Veja bem, agora eu vou fazer aquela coisa socrática, que eu vou extrair a informação do Rodrigo com perguntas. Tá? Rodrigo, quem é a típica pessoa que decide, depois de ler as revistas, depois de ler os jornais, ela decide, eu vou tirar o glúten da minha dieta? Essa pessoa, ela está fazendo isso por quê, em geral? Qual é o objetivo dela? Eu não estou falando de celíacos, tá? Estou falando da pessoa que leu nas revistas, por aí, leu nas redes sociais que é bom retirar o glúten. Por que ela quer fazer isso? O que você acha? Eu acho que ela quer dar um passo adiante na sua saúde. Isso aí. Ou reduzir o peso, obviamente. Reduzir o peso, tá bem? Então, assim, a maioria das pessoas que retiram o glúten da sua dieta, elas estão buscando a redução de peso porque elas ouviram falar. Elas sabem que a Gwyneth Paltrow fez isso e é magrinha. Elas sabem que a Kim Kardashian fez isso e é magra, tá? Então, elas ouviram falar, corre por aí a notícia de que uma dieta sem glúten emagrece. E diga-se de passagem, pessoal, isso não procede, ok? Tá? Na realidade, uma dieta de baixo carboidrato, com restrição de carboidratos, especialmente dos refinados, sim, produz perda de peso. Agora, isso não tem nada a ver com o glúten. O glúten acaba saindo de uma dieta de baixo carboidrato porque, como o Rodrigo falou, a gente não come glúten puro em pó. Tá? Que nem whey protein, que eu falei, não tem glúten isolate, você toma depois do treino. Então, a gente, quando reduz os carboidratos, obviamente, automaticamente está tirando glúten também, porque uma dieta de baixo carboidrato não tem pão, não tem produtos de trigo. Tá? Então, uma pessoa que tira o glúten, então, na expectativa de perder peso, provavelmente vai cair um monte de conta de vigar, tomar todo esse tipo de shake por aí também, e talvez essa pessoa acabe se tornando diabética mais fácil que outras, né, por aí. Exatamente. O meu raciocínio até é mais simples, Rodrigo. É assim, ó. Se a pessoa está querendo perder peso, é provavelmente porque ela tem peso para perder. Exato. Ok? Exato. Então, evidentemente, quando eu separo uma população de 27 mil pessoas, como eles fizeram, naquelas que estão tentando retirar o glúten da dieta e nas que não estão, é evidente que eu estou separando as pessoas entre aquelas que têm problemas de peso e as que
tendem a não ter tanto problema de peso, ok? Então, pessoas que estão reduzindo o glúten na dieta é um grupo de pessoas que só por estarem acima do peso, elas já têm uma chance maior de desenvolver diabetes. Ok? Tá certo? É um marcador. É realmente isso que aconteceu nesse estudo? Eu não sei. O que eu estou dizendo também pode não estar certo, porque ninguém sabe, porque ele é um estudo observacional. Exato. E estudos observacionais, Rodrigo, Jogral, estudos observacionais... Joga no lixo, na minha opinião. Só pode levantar hipótese, Só né? pode levantar hipótese, não estabelecem relação de causa e efeito, ok? Então, o que poderia ser uma manchete? Bom, primeiro, deixa eu fazer mais uma observação. Esse estudo, ele não foi publicado ainda na literatura peer review, na literatura médica revisada pelos pares. Ele foi apresentado como um tema livre num congresso. Só que é Harvard, né? Quando Harvard apresenta um tema livre num congresso, vira manchete no mundo, tá certo? Especialmente se for algo que corrobora a visão vigente. Tá? Então, assim, um tema livre é que quem não é da área da ciência não tem noção do que eu estou dizendo. Um estudo ele só passa a fazer parte do arcabouço científico mundial. Arcabouço científico. Você podia falar de novo essa expressão, por favor? Ficou bonito, né? Um estudo só passa a fazer parte do grande arcabouço científico mundial quando ele é publicado em um periódico médico, uma revista médica peer review, quer dizer, uma revista que os pares daquelas cientistas revisaram para ver se não tem furos e tal, se é aceitável para publicação, e aquilo é publicado. Esse estudo aqui não passou por esse crivo, ok? Ele foi apresentado como um tema livre. Normalmente é assim, é o cara menos graduado do laboratório lá, um pós-doutor ali, um fellow, tá certo? Aquele cara, não é o professor lá de Harvard, é o cara que ele está ajudando, é o sujeito que eles designaram para cruzar esses dados no computador, e o cara carregou o piano, tá certo? Fez as contas, montou o estudo, então ele ganha o privilégio de ir lá apresentar um tema livre numa das várias sessões de tema livre de um congresso. Tá? Então, lá ele apresentou, mas aí o Rodrigo falou, a mágica, como é Harvard, como ele estava ali representando Harvard, sempre tem um jornalista científico cuja função é pegar novidades, tá? Que vão gerar cliques. E que poderia gerar mais cliques do que uma notícia como essa? Assim, uma dieta sem glúten vai deixar você diabético. Tá? Então, o estudo sequer é um estudo. Por exemplo, eu gostaria muito de pegar as tabelas originais desse estudo e analisar para vocês e mostrar o óbvio, que é as pessoas que estão tentando reduzir o glúten devem ter um índice de massa corporal maior, etc. Mas eu não tenho acesso a isso porque o estudo na sua íntegra não foi publicado. É um resumo que foi apresentado como um tema livre em um congresso. E isso de um estudo observacional, não é um ensaio clínico, ou seja, ele não pode estabelecer causa e efeito, e a manchete é: estudo de Harvard mostrou que o consumo de mais de 12 gramas da proteína por dia, qual proteína? O glúten, reduz o risco da doença. Ele não mostrou nada disso, ele mostrou uma associação. Quer ver, Rodrigo? Imagina que eu faça o seguinte estudo, tá? Vou fazer um levantamento, tá? Das pessoas que frequentam lojas que vendem, que se especializam em tamanhos grandes. Tá? Então eu vou fazer um levantamento, eu vou pegar 10 mil pessoas que frequentam lojas que se especializam em tamanhos grandes e 10 mil pessoas que frequentam lojas, magazines normais, que vendem, não são especializadas em tamanhos grandes. E aí eu concluo que frequentar lojas especializadas em tamanhos grandes aumenta o seu risco de diabetes. Ou deixa você acima do peso, exatamente. Tá certo? E bom, a implicação, se eu usar essa explicação causal, quer dizer, aumenta o seu risco, alguém poderia concluir, bom, se eu quero reduzir o diabetes no Brasil, vamos fechar todas as lojas de tamanhos grandes. Ou que se seguir a racionalidade que dá vez, se diria, se você quer perder peso, frequente mais magazines não especializados em roupas de tamanho maior. Tá certo? Então, pessoal, é importante entender isso. Algo pode ser apenas um marcador de uma coisa e não a sua causa. Né? Pessoas que estão tentando perder peso é porque elas têm peso em excesso para perder. Isso é um fator de risco para diabetes, tá certo? Ter peso a mais. Tá? Então, qualquer coisa que se associe com isso vai acontecer. E isso a gente vê, por exemplo, nos estudos observacionais de refrigerante dietético, né?
Então, é muito comum a gente ver assim, as pessoas que consomem mais refrigerante dietético tendem a ser mais obesas. Tá? Isso Uhum. não significa que o refrigerante dietético deixou elas obesas. Isso significa que, bom, Certo. quem é bem magro normalmente não pensa nisso e toma com açúcar mesmo. Tá? Uhum. Uhum. Então, assim, é impressionante o quê? Que alguém que escreve como jornalista de ciência, tá certo? Que escreve como jornalista de saúde, o cara tem que ter um mínimo de insight. Isso é o bread and butter, é o dia a dia dele, né? Exato, até porque muito, mas muito mais gente vai ler o artigo da revista Manchete do que o artigo original, né? Então, a mídia tem uma responsabilidade muito, muito grande, ainda mais se você como inferir causa e efeito, como infelizmente a Veja falou. E ela continua com outros erros, por exemplo, ela fala que a proteína, de fato, a proteína, glúten, né, de fato pode ser prejudicial ao organismo, mas comprovadamente apenas entre aqueles que sofrem doença celíaca. Ok, interessante, né? A gente sabe da doença celíaca, o pessoal tem que retirar o glúten. Mas tem um estudo, a gente sabe também que tem a doença sensibilidade ao glúten que é não celíaca, né? Tem um estudo, inclusive, publicado em julho de 2016 no jornal Gut, que é parte do British Medical Journal, conceituado, que conclui claramente o seguinte: esses achados revelam um estado de ativação sistêmica imunológica, do sistema imunológico, em conjunto com um tecido epitelial do intestino comprometido, né? Por causa que foi afetado, né, em indivíduos que tinham sensibilidade ao trigo e não eram celíacos ao mesmo tempo. Entendeu? Então as pessoas não eram celíacas, mas tinham basicamente os mesmos aí, efeitos colaterais, né, de uma reação autoimune e também um comprometimento da saúde epitelial do intestino por causa do consumo de trigo. Então, não é porque eu vi em vários artigos isso, Dr. Souto. Eles falam o seguinte: se você não é celíaco, é ridículo eliminar glúten. Bom, não é bem assim, né? A gente sabe uma coisa certa: Definitivamente não celíaco é bem assim. precisa. Né? Celíaco precisa. Agora, existe muita evidência por aí dizendo que muita gente pode estar sofrendo sem saber, a menos, e não sendo, né, celíaco. Então é responsável enfim, a Veja dizer aqui que somente celíaco tem que Uma pensar outra nisso. coisa que me preocupa é o seguinte: quando o Cabral e o Pero Vaz de Caminha chegaram no Brasil, eles devem ter encontrado um monte de diabéticos, né? Hum, Devem ter, porque afinal nenhum índio no Brasil jamais tinha consumido glúten até a chegada dos europeus. O que que a deve. ausência de glúten causa diabetes, né, segundo a Pois é, revista. mas acontece que na realidade, pessoal, é o contrário. Esses índios não tinham diabetes, eles passaram a ter diabetes depois que eles passaram a consumir a dieta do colonizador. Uhum, Puxa vida, então não uhum. entendo mais nada, Rodrigo. É muito ridículo em tantos aspectos, é tão grotesco, sabe? É tão bizarro, assim. Ah, E o mais bizarro, como falei, eles, no caso da Veja especificamente, de se referir ao glúten como proteína e excluir todo o fato de que o glúten é uma pequena parte do todo que é um carboidrato processado e refinado. Né? sim. Então as pessoas focam, é uma proteína, então não é tão mal, proteína faz bem, né? Glúten é uma proteína, proteína. Eles tentam enfatizar dessa forma, proteína, proteína. Não, você tá comendo lá um monte de pão e lá no meio tem um pouco de glúten, no caso. Como é que isso pode proteger você contra diabetes e aumenta o hormônio que causa a bendita do problema da Um diabetes, né? outro Não dá pra detalhe entender. interessante é assim, para aqueles que são da área da saúde, para os médicos aí que estão nos ouvindo, quem não conhece, dê uma estudada nos critérios de Bradford Hill. Bradford Hill, Hill, tá? Que é o sujeito que estabeleceu uma série de critérios que a gente precisa usar para ver se existe alguma possibilidade de ter causa e efeito num estudo observacional. Tá? Uhum. Então, um dos critérios de Bradford Hill é que o tamanho da associação, a magnitude do efeito observado tem que ser grande. Tá? Por exemplo, quando os estudos observacionais estabeleceram que o cigarro é causa de câncer de pulmão, um dos motivos para isso é que a magnitude do efeito é de um aumento de 20 a 30 vezes É muito na grande, né? chance de ter câncer de pulmão entre quem fuma versus quem não fuma, ok? Uhum. Então, seria um aumento de, sei lá, 30.000%, né? Uhum. Ou 3.000%, desculpa, me enganei, tá? Enquanto que o tamanho da associação encontrada aqui foi 13%, ok? Tá? 13%. Nenhum,
bioestatístico que se preza num estudo observacional com tanta possibilidade de variáveis de confusão levaria a sério essa magnitude de aumento como realmente algo que pudesse ter uma implicação causal, sabendo que existem variáveis de confusão gigantes, como a que eu acabei de citar. Outra coisa, os autores dão a explicação deles para coisa. Eles dizem assim, o problema é o seguinte, se você para de comer glúten, você vai parar de comer fibras, tá? Porque afinal a única fonte de fibra da dieta das pessoas é pão, tá certo? Então é por causa da falta de fibra que as pessoas estão ficando diabéticos. Bom, primeira coisa que os nossos ouvintes têm que entender é que isso é chute. Tá? Assim, isso é simplesmente uma das infinitas hipóteses que podem explicar a associação. Tem tanta probabilidade de ser verdadeira como a que eu dei relativo às pessoas que têm peso para perder, tá certo? Ninguém sabe porque não é um experimento, é observacional, qualquer um pode dar opinião aqui e tem a mesma chance de estar errado. Tá? Segundo, vamos realmente imaginar que seja isso, tá? Por um momento eu vou dar um voto de confiança e dizer, não, o pessoal tem razão. É porque as pessoas neste estudo que largaram o glúten, elas realmente pararam de consumir porque elas só comiam macarrão, arroz, coisa processada, doces e tal, e a única fibra que tinha era o pão, tá? E agora não tem mais. Qual é o que interessa isso para quem está nos ouvindo aqui, que segue uma alimentação forte, uma alimentação low carb, que come um monte de vegetais? Tá certo? Não é nem o público, né? Então, assim, mesmo que fosse verdade o que eles estão dizendo nesse artigo, isso não interessa para nós, tá certo? Porque nós não somos pessoas que a gente tira o pão da nossa dieta e vai passar a comprar pão sem glúten, feita com farinha de arroz, com proteína isolada de soja e tal. Na realidade, eu desafio as pessoas que comem a dieta tradicional, padrão, normal do brasileiro, comparar a quantidade de fibra da dieta dessas pessoas com a quantidade de fibra da dieta que nós estamos propondo. Se realmente a diferença é a fibra, bom, então você, Rodrigo, e a quase totalidade de quem nos escuta e segue aquilo que a gente conversa aqui, aquilo que você prega no código, aquilo que eu prego no blog, essas pessoas então estão protegidíssimas contra o diabetes, porque consomem muito mais fibra. Muito mais fibra. O que tem então, mais de qualquer fibra? forma, é uma que tem mais fibra? É brócolis, couve-flor, espinafre, couve, tá certo? Ou pão? Não precisa ser nem muito inteligente para deduzir, né? Sim, pelo amor de Deus, né? Então, quer dizer, a coisa tá errada em tantos níveis, em tantas esferas, ela é bizarra em tantos aspectos, que é como eu disse para você, assim, no fundo eu tenho um certo prazer mórbido em ficar falando sobre isso, assim, porque a gente fica com raiva, então fica com vontade de fazer o podcast, mas ao mesmo tempo é tão gostoso assim, bater no estudo fraco, né? E pior que uma pessoa que tá errada é uma pessoa que tá errada e é confiante no erro, que é o caso esses artigos que acabam saindo na mídia, porque eles não falam, eu acho, pode ser que talvez não, vai acontecer, é isso, saiu no estudo, é isso. Então, e o segundo assunto aqui é exatamente, eu acho que entra de mãos dadas com esse assunto todo sobre balelas, enfim, e ceticismo que a gente tem que ter quando tá vendo esse tipo de coisa. E é um estudo bastante bacana. Tem um artigo que foi postado no TheWeek.com, mas ele se refere a um estudo que foi feito pela Universidade de Bordeaux, na França. E o título desse artigo que referenciou o estudo é o seguinte: por que você deve ser cético a respeito do que você lê sobre estudos científicos no jornal? Então, esse estudo, foi dar uma olhadinha, eles avaliaram 4.723 estudos e também 306 meta-análises, né, que eles fizeram para analisar o que aconteceu. Eles foram o seguinte, analisaram uma base de dados de revistas e jornais para avaliar a publicação, né, o eco da mídia desses artigos científicos. Agora eles falaram o seguinte: os jornalistas preferem, né, cobrir os achados iniciais, né, mas normalmente esses achados são contraditos, né, pelas meta-análises subsequentes que vêm depois. E raramente esses jornalistas que publicaram os achados iniciais, eles publicam, né,
a contradição ou a nulificação ou os achados subsequentes daquele mesmo estudo, né? Eles falam somente 48,7% dos 156 estudos aqui reportados pelos jornais foram confirmados por meta-análises correspondentes. Ou seja, metade dos reportes, né, da mídia sobre esses estudos estavam sumariamente errados, né? Metade deles, só nessa estatística. E no evento, na conferência Metabolic Therapeutics, que eu fui lá na Flórida, eu lembro do Richard Feynman. Richard Feynman falou o seguinte na palestra dele: metade, 50% dos estudos, nem da mídia, dos estudos estão errados e 50% não podem ser replicados. Olha só, essa é a opinião dele. Isso a gente não está falando nem na mídia, está falando realmente da qualidade dos estudos. Na opinião dele, 50% estão errados, 50% não podem ser publicados, ou replicados, né? É impossível de replicar, olha só. E daí o estudo continua falando o seguinte, o artigo sobre o estudo. Se você publica um estudo num jornal de prestígio, né, isso aumenta consideravelmente as chances desse artigo ser coberto por um jornal, né? Independente do tipo de associação ou quão novo ele é, que é exatamente nessa outra que aconteceu com o Harvard. Exatamente. Bom, não publicou lá, é Harvard, então não importa o tipo de associação, não importa o quão novo o assunto é, mas é Harvard, então eles têm uma chance bem maior de ser ecoados pela mídia, né? E é interessante que esse estudo vem dizer isso. Então a mídia propaga, pra você ter uma ideia, em média 13% dos estudos que acham uma associação positiva de algo, mas publica 0% dos estudos que não acham nada, ou análises subsequentes que nulificam essas observações. Então, por exemplo, tem um fenômeno que eles listaram como exemplo aqui em 2003, um estudo que saiu na Science, né, em como o estresse e a genética estão interligados à depressão aí, que acabou gerando 50 manchetes em jornais aí ao redor do mundo. Mas, e outros 9 artigos que ele falava aqui sobre 2 estudos subsequentes daqueles que confirmaram os achados. Então 50 mais 9 subsequentes. Mas eles falam, mas os jornais nunca cobriram os outros 11 estudos subsequentes, 11 que falharam, né, ao replicar aquela mesma associação achada no estudo anterior. Então, basicamente, 50 estudos foram disseminados pelo mundo, um monte de pessoa absorveu aquilo achando que o estresse genético está geneticamente aí interligado com depressão, acharam que isso era verdade, e depois 11 estudos depois de sair desse primeiro, não conseguiram replicar a associação, e ninguém nunca disse para as pessoas que aquilo que elas tinham aprendido antes estava errado. Então, novamente, a importância do ceticismo inteligente, de colocar uma pulga atrás da orelha toda vez que você lê qualquer coisa, seja direto no estudo científico, que entra no problema da qualidade do estudo, ou quando você lê na mídia, por todas essas questões. Então a gente está num campo minado praticamente, né? Então foi legal porque assim a gente estava discutindo pelo WhatsApp este artigo agora aqui, né? Esse que o Rodrigo acabou de resumir para vocês, quando saiu esse de Harvard. Eu disse que é perfeito, é o exemplo perfeito do que eles estão falando aqui. É o jornalista que tem uma ejaculação precoce, tá certo? E relata sem nenhuma crítica e instantaneamente o achado mais preliminar possível. Porque veja bem, pessoal, nada pode ser tão preliminar como gerar manchetes internacionais a partir de um tema livre apresentado num congresso. Tá? Então o sujeito assim, por que eles fazem isso? Porque tem o valor de ser o primeiro, tá certo? Então saiu aqui primeiro na Associated Press, ou saiu na Time, ou saiu no... Né? Então a pressa, a necessidade de ser o primeiro, né, faz com que o pessoal relate, bem como eles dizem aqui, preferencialmente estudos positivo é no sentido de mostrar, por exemplo, associação. Imagina que o estudo lá de Harvard mostrasse assim, olha, comer ou não comer glúten parece não ter nenhuma relação com ter ou não ter diabetes. Tá? Isso é um estudo negativo, tá? Ele não encontrou nada.
Bom, isso não é manchete, né? É aquela coisa Não. assim, a pessoa saiu e não foi assaltada e voltou para casa, isso não é Não vira manchete, né? manchete. Bom, a pessoa saiu e foi Exato, exato. assassinada, bom, aí é manchete. Tá? Então, só que, claro, o jornalismo científico, ele deveria enfatizar tanto os achados positivos como os negativos. Né? Sim. Mas não, o positivo gera manchete, manchetes ridículas, mas o que acontece daqui a um tempo? Quando sair outras análises em outros bancos de dados e que mostrarem que não, que o glúten não tem nenhuma relação com diabetes, vocês não vão ver manchete disso. Porque aí é um achado negativo. E achado negativo tende a não gerar manchetes. Tá certo? É. Então, e o que eles estão chamando a atenção também é o seguinte: frequentemente o estudo positivo ele é preliminar, ele tem um tamanho de efeito maior do que é o efeito real, e depois, à medida que outros pesquisadores começam a se debruçar pelo assunto, eles descobrem que aquilo ali na realidade não existe aquela associação e tal. Então as coisas tendem a ser revertidas. Tá? O que acontece? Se ao invés de ter essa ejaculação precoce jornalística, o sujeito esperasse assim, olha que interessante, eles viram essa associação. Ok, anota no seu caderninho. Aí daqui um ano, quando sair publicado na literatura peer review, no arcabouço científico, né, Rodrigo? É isso. Quando sair publicado o estudo, bom, aí dá para se debruçar sobre os números, sobre as tabelas e ver se realmente tem algum conteúdo. Se é que alguma revista peer review vai aceitar essa porcaria aqui. Espero que não, né? Espero que não, mas como é de Harvard, eu não duvido. É, tá? Então, exato. assim, se Harvard publicar que, entendeu, cachorros vermelhos têm o xixi de uma cor diferente do que cachorros azuis, a revista publica. Né? Pois é. Bom, é o nome, né, por mas trás. e aí quando sair publicado na literatura peer review, aí o sujeito pega, analisa aquilo ali e poderia fazer um negócio. Olha, um grande estudo observacional sugeriu que haja uma associação, olha bem, sugeriu que possa haver uma associação entre a redução do consumo de glúten na dieta e o aumento da incidência de diabetes. E aí vai atrás de bioestatísticos, vai atrás de pessoas que pensem diferente para o pessoal fazer a crítica. Então, daqui a pouco alguém vai dizer lá o que eu disse. Olha, isso aí não estabelece causa e efeito. Isso poderia muito bem ser o fato de que pessoas que querem perder peso, que são, sabe? Faz um artigo decente, escreve um negócio decente. Mas se o cara vai fazer isso, o que acontece? Outro com ejaculação mais precoce ainda do que ele, goza antes, entendeu? Oh, meu Deus do céu. É. Que coisa obscena. Mas eu sou urologista, entendeu? Faz parte da minha especialidade. Para você é o dia a dia, exatamente. Então, o sujeito é uma competição de quem é que dispara a notícia antes do outro. Tá? E isso só pode gerar desatinos. Tá? É isso, Sim. basicamente é isso. Então, a gente pode sair do mundo da ciência, isso acontece também, infelizmente, nas difamações que a imprensa faz sobre pessoas públicas, né? Quando eles publicam alguma coisa difamatório relacionado a um ator ou a um político, e aí saem manchetes incríveis, né? Quando depois é provado que aquilo não era verdade, bom, ninguém ouve falar, ou sai uma notícia, mas ela é bem pequenininha. Né? Então, em ciência, a gente não pode ter essa coisa precoce, assim, pessoal, tem que ser devagarinho, né? Fica a dica, né? E como você falou das pessoas que provavelmente procuram o gluten free, que normalmente estão mais acima do peso e querem perder peso, é um marcador de pessoa. Agora, como a própria Veja disse, chamou o gluten free de moda, tá? Então, uma pessoa que pula de moda em moda para tentar perder peso é um tipo de pessoa que está sofrendo com ganho de peso e não está conseguindo perder peso. Provavelmente é uma pessoa que tem, sei lá, a gente pode extrapolar, que tem vício com açúcar, vício com pão, vício com um monte de sobremesa, etc. Então é uma pessoa que está pulando, tentou ração humana, inverte o raciocínio, né, Rodrigo? Pensa assim, agora, imagina o seguinte, vamos pensar num grupo de 100 diabéticos, tá? E vamos pegar um grupo de 100 pessoas não diabéticas, tá? Não é evidente que é mais provável que naquele grupo de 100 diabéticos haja mais pessoas tentando cortar o glúten?
Pois é. Tá certo? Quer dizer assim, é evidente que quem procurar essa associação vai achar, mesmo que ela não tenha nenhuma relação de causa e efeito. Por quê? Porque, obviamente, entre os diabéticos a gente terá um número maior de pessoas com excesso de peso, que vão estar tentando todo tipo de dieta para perder peso. E entre todos os tipos de dieta, está proeminente em 2017, 2016, tentar seguir os passos das celebridades que alegam que emagreceram quando tiraram o glúten. Tá? É que, assim, como tudo na vida, assim como, sei lá, praticar um esporte, tocar um instrumento, a gente vai melhorando com a prática, né? Quanto mais a gente estuda estudos científicos e procura furos e tal, mais vai ficando óbvio. É assim... lembra quem viu Matrix? Bom, quem não viu, vá ver, né, pessoal? Quem viu o Matrix tem aquelas letras indecifráveis verdes caindo num monitor e daqui a pouco o cara, ele entende, ele começa a ver, aquilo se torna óbvio para ele, né? Não, é só você mesmo, doutor Souto, que é nerd de Matrix mesmo. Tá? Então assim, e aqui eu tô sendo nerd de estudos observacionais, eu boto Sim, o olho sim. no negócio. Para mim, Você já vê o furo. salta aos olhos os fatores de confusão, as variáveis de confusão. Para mim, elas são tão evidentes. Né? É claro que a variável de confusão, não digo que seja única, porque todo estudo observacional tem incontáveis variáveis de confusão. Mas essa aí é muito evidente e ela já destrói completamente o argumento. Né? Completamente. Tá aí, pessoal. O pessoal queria saber o nosso take nisso aí, tá aí, tá feita a nossa análise, complementando ainda com esse outro artigo para trazer mais uma pulga atrás da orelha sobre o ceticismo inteligente. E pra gente acabar então com o ânimo elevado, você lembra o que você degustou na última refeição, Arthur? Estrogonofe de frango. Bueno. Só? É uma saladinha e tal. Então, estrogonofe de frango. Só quer saber. Agora foi sem arroz, viu, Rodrigo? Aham. Porque, sim. Afinal, bom, o arroz... O arsênio. O arsênio. Sabia que você ia dizer isso. Foi sem arroz, porque eu costumo comer low carb, viu, pessoal? Agora, para quem faz muita questão do arroz, procura aí no Google ou no YouTube, arroz de couve-flor. Grande pedido. Com certeza. Arroz de couve-flor é uma ótima pedida. Eu fiz um prato indiano hoje chamado... talvez o mais famoso do mundo indiano, pelo menos fora da Índia, chamado Chicken Tikka Masala, que eles falam, tem bastante nos Estados Unidos, Canadá, etc. Mas é saudável. Agora, o pessoal costuma comer com arroz, né, também, ou com aquele, o naan, né, que é aquele pão, tipo uma panqueca, parece uma panqueca, é um pão indiano. Então também não comi com isso, comi só o molho de fato, então foi muito bom, e uma salada do lado também. Cuidado então, com o diabetes, né, tá evitando o glúten, né? Cuidado, me preocupar, né? E uma vez eu fiz com arroz de couve-flor que você falou. Arroz de couve-flor é o seguinte, você desembala uma couve-flor, olha que bonita. Joga dentro do liquidificador, bate. Basicamente vira o arroz, faz aquilo com um pouco de manteiga, assim, até ficar um pouco mais mole. Olha que maravilha. Pronto, você tem um substituto para arroz aí, que é low carb, um gosto muito bom. Então tem opções de sobra, né? Então só isso, só tomar cuidado com evitar o glúten, porque vai que fica diabético, né? Mas então, enfim, é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Lembrando, se você já sabe que é no evento Tribo Forte 2017, vai ser sensacional em outubro em São Paulo, fim de semana inteiro de palestra comigo, Dr. Souto e outros vários palestrantes. Entra aí, anota aí triboforte.com.br/ao vivo, já garanta o seu assento lá para você não correr o risco de ficar de fora. Maravilha, obrigado, Dr. Souto, obrigado a todo mundo, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, até semana que vem.